Bem-vindos a todos. Eletrónica, focando especificamente no funcionamento dos diodos. Sou o engenheiro António Almeida e nesta sessão vamos aprofundar os fundamentos que regem estes componentes semicondutores essenciais. O conteúdo deste capítulo está estruturado em 6 grandes áreas. Começaremos pelas características e parâmetros elétricos, passando pelos diferentes tipos de diodos como Zener e LEDs. Analisaremos circuitos, veremos a aplicação em portas lógicas e o papel dos transformadores em fontes de alimentação, terminando com exercícios de consolidação. Antes de avançarmos, vamos recapitular o que vimos no último capítulo. Já conhecemos a estrutura da junção PN, a diferença entre polarização direta e reversa, e os modelos ideal, simplificado e linear. Também aprendemos a interpretar curvas características e a testar diodos com o multímetro, conceitos que serão a base para o que veremos hoje. Os nossos objetivos para esta sessão são claros. Queremos que consigam identificar limites de funcionamento, analisar e calcular tensões e correntes em diversos circuitos, tanto em série como em paralelo, e compreender como os diodos operam em portas lógicas e fontes de alimentação, incluindo o papel dos transformadores. Para projetar circuitos reais, precisamos entender as características técnicas dos diodos. Entre as mais críticas estão a tensão direta, VF, a corrente direta máxima e a tensão de pico inversa, PIV. Também não podemos esquecer de fatores como o tempo de recuperação, a capacitância de junção e os limites de temperatura que ditam a fiabilidade do componente sob condições específicas. Relembrando os modos de operação. Em polarização direta, o diodo atua como um interruptor fechado, permitindo a passagem da corrente com uma queda de tensão mínima. Já na polarização reversa, ele funciona como um interruptor aberto, bloqueando a corrente e suportando toda a tensão da fonte entre os seus terminais. A família dos diodos é vasta, embora o princípio de funcionamento seja semelhante, cada tipo é otimizado para uma função. Nesta aula daremos especial atenção aos tipos assinalados em cor, explorando as suas particularidades de fabrico e aplicação. Vamos destacar 4 tipos fundamentais: os retificadores essenciais na conversão de AC para DC, os Zener, que trabalham na região de ruptura para regular tensão, os LEDs, que transformam eletricidade em luz, e os fotovoltaicos, que fazem o inverso, gerando energia a partir da luz solar. Onde encontramos estes componentes? Praticamente em todo o lado, desde retificadores, encarregadores e filtros de sinal, até reguladores de tensão, comutadores lógicos em computadores, proteções contra inversão de polaridade em baterias e detectores em circuitos de rádio. Agora que dominamos a teoria básica, vamos passar à prática da análise de circuitos. Vamos examinar como o diodo responde em diferentes configurações para prever o seu comportamento em cenários reais. Vejamos primeiro um circuito em série com polarização reversa. Como o diodo está bloqueado, ele atua como um circuito aberto. Pelo método da divisão de tensão, a corrente será zero e a tensão medida aos terminais do diodo será igual à tensão da fonte, pois não há queda de tensão na resistência. Já no caso da polarização direta, o diodo conduz. Utilizando o método das malhas, subtraímos a queda de tensão no diodo da tensão da fonte. A corrente no circuito será determinada pela tensão restante sobre a resistência, seguindo a lei de Ohm. Neste exemplo prático, vamos determinar a queda de tensão no diodo de silício, que ronda os 0,7V. A partir daí, calculamos a tensão na resistência, subtraindo esse valor da fonte, e finalmente obtemos a corrente, dividindo a tensão da resistência pelo seu valor Ohm. Vamos testar o vosso entendimento com este exercício. Utilizando o modelo simplificado, tentem determinar a corrente neste circuito com um diodo de silício. Pensem no que acontece quando a tensão da fonte é inferior à tensão de barreira. Ao analisar a solução, reparamos que o cálculo resultaria numa corrente negativa se assumíssemos cegamente os 0,7V. Isto indica que
a fonte de 0,5 flúor não é suficiente para vencer a barreira de potencial do silício. Nestes casos, o modelo simplificado diz-nos que o diodo simplesmente não conduz. Uma técnica mais precisa é a análise por reta de carga. Usamos a curva característica do diodo com a reta definida pelos parâmetros do circuito, resistência e fonte. O ponto onde elas se intersetam é o ponto quiescente ou ponto Q, que nos dá os valores exatos de corrente e tensão de operação. Vamos aplicar este método a um exemplo real. O objetivo aqui é encontrar o ponto de operação graficamente e depois calcular a tensão na resistência e a própria resistência interna do diodo nesse ponto. No modelo real, traçamos a reta baseada no valor máximo de corrente, E, e RI, e na tensão da fonte E, onde a reta toca a curva do diodo, lemos os valores, aproximadamente 0, 78 V e 18, 5 ohm A. A partir daqui é matemática simples para encontrar a resistência do diodo. Agora vamos repetir o mesmo exercício usando o modelo simplificado do diodo de silício. Lembrem-se que neste modelo consideramos que o diodo tem sempre uma queda fixa de 0, 7V quando conduz. No modelo simples, a reta de carga permanece a mesma, mas a curva do diodo é substituída por uma linha vertical em 0, 7V. O ponto Q desloca-se ligeiramente, o que facilita o cálculo manual, embora se perca um pouco de precisão em relação ao modelo real. Por fim, vejamos o cenário com o modelo ideal. Aqui ignoramos totalmente a queda de tensão de 0, 7V, tratando o diodo como um condutor perfeito em polarização direta. No modelo ideal, o ponto de operação Q fica exatamente sobre o eixo vertical, com tensão igual a 0. Este modelo é muito útil para análises rápidas de grandes circuitos, mas pode induzir em erro se a tensão da fonte for baixa. Comparando os três modelos nesta tabela, vemos que o modelo simplificado é uma excelente aproximação ao real. O modelo ideal só deve ser usado quando a tensão da fonte é muito maior que a queda no diodo, tornando o erro desprezável. Mais um exercício prático para consolidar. Utilizem a reta de carga para encontrar o ponto Q deste circuito específico e calculem a tensão e a corrente resultantes no diodo e na resistência. Aqui está a resolução. Ao traçar a reta e marcar o ponto Q, encontramos valores aproximados de 0, 78 V e 9,25 ohm. Notem que a resistência interna do diodo pode ser calculada pela lei de Ohm no ponto Q, resultando em 84 ohms neste caso. Quando temos diodos em série, as quedas de tensão somam-se. Se tivermos um diodo de silício de 0,7V e um LED de 1,8V, a queda total será 2,5V. Subtraímos isso da fonte para encontrar a tensão que realmente atravessa a resistência, terminar a corrente. Em paralelo, a tensão é a mesma nos ramos. Se dois diodos de silício estão em paralelo, ambos terão 0,7V entre os seus terminais. A corrente total divide-se entre eles, enquanto a tensão na resistência de carga é calculada com base na diferença entre a fonte e a queda comum do paralelo. Vamos a um exercício mais complexo. Imaginem dois diodos de silício em paralelo. Precisamos de calcular a tensão de saída e as correntes em cada ramo, assumindo que ambos estão no estado ligado. Como estão em paralelo, a queda é de 0, 7V para ambos. A corrente I1 é calculada pela malha principal e divide-se irmãmente pelos dois diodos idênticos. Note-se que pequenos desvios na simulação podem ocorrer devido à resistência interna real dos componentes. Neste exercício, vamos considerar a resistência interna de cada diodo como sendo 1 ohm. Este é um passo em direção a uma análise mais realista, aproximando-se do modelo linear. A resolução envolve identificar o caminho da corrente e substituir os diodos ligados por um modelo de fonte 0, 7V em série com uma resistência de 1 ohm. Ao somar as resistências e subtrair as tensões, chegamos a uma corrente de 172 mA. Os diodos também são a base da computação moderna através das portas lógicas. Numa porta OR, se qualquer entrada estiver ativa, a corrente flui para a saída. Numa porta AND, a lógica inverte-se, exigindo que todas as condições sejam satisfeitas para que a saída seja ativada.
Vejamos este desafio com portas lógicas e diodos ideais, analisando as tensões das fontes, qual diodo estará a conduzir e qual estará bloqueado, e quais serão os valores finais de V0 e I0. Pela análise das tensões, de 1 está polarizado diretamente e de 2 inversamente. De 2 funciona como um circuito aberto, não influenciando o cálculo. Resolvendo a malha de 1, encontramos uma corrente 0,33 e uma tensão de saída V0 de 1,7V. Mudando o foco para aplicações de potência, os diodos são cruciais em fontes de alimentação. Eles garantem a retificação do sinal, proteção contra inversão de polaridade e estabilidade, como podemos ver nesta desmontagem de um carregador Apple, onde a miniaturização exige diodos de alta eficiência. Existem dois tipos principais de fontes: as lineares, que usam transformadores pesados e reguladores que dissipam calor, e as comutadas, switching, que operam em altas frequências, sendo muito mais leves, compactas e eficientes energeticamente. Mas por que estudamos fontes lineares se as comutadas são mais modernas? Porque as fontes lineares são o exemplo perfeito para entender a retificação básica e a gestão de energia, conceitos que são fundamentais antes de avançar para sistemas mais complexos. Para que a eletricidade chegue às nossas casas, ela é transportada em alta voltagem para reduzir perdas. No entanto, os nossos aparelhos precisam de tensões baixas e corrente contínua. É aqui que entram os transformadores e, posteriormente, os nossos retificadores a diodo. Um transformador funciona pelo princípio da indução de Faraday. Uma corrente variável no enrolamento primário cria um campo magnético que induz uma tensão no secundário. A relação entre o número de voltas nos fios determina se a tensão vai subir ou descer. Num transformador ideal, a conservação de energia diz-nos que a potência no primário é igual à do secundário. A fórmula é simples: a razão das tensões é igual à razão do número de espiras. Se o secundário tiver mais voltas, a tensão aumenta; se tiver menos, a tensão diminui. Podemos classificar os transformadores em três tipos: step-up, para elevar a tensão na rede elétrica; step-down, que encontramos nos nossos carregadores de telemóvel; e os de isolamento, que protegem contra choques elétricos, mantendo a tensão igual, mas isolando fisicamente os circuitos. Vamos calcular: se um transformador tem 500 voltas no primário e 10 no secundário, com uma entrada de 120V, qual será a saída? Usando a razão de transformação, vemos que a tensão cai para apenas 2,4V. Se ligarmos uma carga de 15 ohms, a corrente resultante será de 0,16A. Último exercício prático: um gerador fornece 100V a um primário de 50 voltas. Se o secundário tiver 500 voltas, o que acontece com a tensão? Tenta identificar também o tipo de transformador. A solução revela que a tensão salta de 100V para 1000V ou 1 kV. Como a tensão de saída é 10 vezes superior à de entrada, estamos perante um transformador de elevação ou step-up. Concluímos assim a nossa exploração sobre diodos e a introdução aos transformadores. Espero que esta visão geral tenha sido útil. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem contactar-me por e-mail ou telefone. Muito obrigado pela vossa atenção.